Nós estamos caminhando para o final da Epístola aos Romanos e ela pode ser dividida, como começamos a ver no domingo passado, da seguinte forma. Nós temos os primeiros versos, capítulo 1, de 1 a 17, nós temos a introdução. Depois, a partir do verso 18 até o capítulo 15, versículo 3, nós temos o corpo da Epístola. Depois dos versos 14 a 33, nós temos a conclusão da Epístola. E, finalmente, no capítulo 16, um anexo à Epístola. A conclusão tem duas partes. A primeira delas já examinamos no domingo próximo passado. Ela vai dos versos 14 a 21. E nela o apóstolo trata do seu ministério entre os gentios. A segunda nós queremos examinar hoje, que vai dos versos 22 a 33. Na semana passada nós vimos os versos que eu vou ler agora. Ele disse assim, a partir do verso 14: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Isso foi o que nós examinamos no domingo passado, e nesse propósito o apóstolo Paulo gastou a sua vida, investiu o seu tempo e empenhou-se arduamente. Por isso, o apóstolo muitas vezes se viu impedido de chegar até a cidade de Roma. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, ele disse. Os impedimentos na vida do apóstolo, na nossa vida, acontecem e podem acontecer por duas razões. Eles podem ser, primeiro, da parte de Satanás. Será que Satanás pode impedir? Pode. E, naturalmente, com a permissão de Deus. Mas o texto diz, 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo escreve naturalmente aos Tessalonicenses dizendo: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, os impediu. Então, ele pode impedir? Pode. Eu creio que, em última análise, ele pode fazer aquilo que Deus permite que ele faça. E ele pode impedir, se Deus concordar, ele impede. Agora, o impedimento pode vir diretamente da parte de Deus. Nós temos um caso relatado em Atos, capítulo 16, versos 6 a 10.
Paulo e seus companheiros, diz o texto, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. A província da Ásia era aquela onde estavam as 7 igrejas que nós vimos aqui. A província da Galácia ficava um pouquinho mais, para quem viu o mapa e lembra, ficava um pouquinho mais para cima, para o norte, quase norte, e mais embaixo, então, naquele mapa, as igrejas da província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Houve um impedimento da parte de Deus, porque não era o que ele queria que eles fizessem. Eles estavam determinados a ir e entrar na província da Ásia, e não era o que Deus queria. Então Deus nos levou para outra província, outro caminho, e eles vieram finalmente a encontrar a direção de Deus, indo para a província da Macedônia. Nesse caso dos romanos, o impedimento viera do próprio Senhor e da própria consciência do apóstolo Paulo, ciente das prioridades que o Senhor tinha para o seu ministério. Ele estava ocupado com os que ainda não tinham ouvido falar de Jesus, da banda do Oriente, do lado oriental. Agora, consciente do fim da sua missão no Oriente, onde ministrara por muitos anos, o apóstolo Paulo vê a possibilidade de realizar o sonho de estar com os romanos, que ficavam no Ocidente. Ficava e fica, né? Ele diz assim: mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, então, diante disso, ele pretendia visitar Roma quando fosse a Espanha, para levar o Evangelho aos gentios. Ele diz assim: planejo fazê-lo quando for a Espanha. Há quem pense que, assim como ele fez em Antioquia da Síria, o centro de suas viagens ao Oriente, ele faria também de Roma o centro de suas viagens rumo ao Ocidente. Como Roma ficava bem no caminho da rota para a Espanha, ele tinha alguns alvos em mente. Primeiro, visitá-los de passagem. Ele disse: espero visitá-los de passagem. Então vamos ver aí o mapa. Paulo sempre partia de Jerusalém em suas viagens. Antioquia, ali na província da Síria, Antioquia da Síria era o lugar onde ele fez o seu quartel general para poder fazer as viagens que alcançaram toda essa área aqui oriental. E alguns pensam que ele queria fazer de Roma o centro para poder atingir. Ali nós temos a Espanha, escrito com H. Esse mapa, não sei porquê, tá? Não sei que língua que está isso aqui. Hein? Espanhol. Então, ali nós temos a Espanha e ficava mais... Era o caminho deles, se ele fosse passar por todos esses, seguindo o rumo de ser interligando os países um ao outro, ou se fosse por navio mesmo, o caminho era passar pela Itália
para depois ir à Espanha. Pode deixar aí um instantinho. Segunda coisa que ele queria fazer é dar aos romanos a oportunidade de ajudá-lo em sua viagem para a Espanha. E ele diz assim: e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá. O que significava isso? E significava levar cartas de recomendações dos romanos na sua viagem para Espanha, informações para a viagem, que ele conseguisse também companheiros para poder viajar com ele, porque seria difícil de levar em uma distância maior, e recursos também para o trabalho. E, naturalmente, como falamos, a companhia de irmãos durante a viagem ou parte da viagem. Era comum quando alguém viajava, especialmente se viajava a pé, que alguns irmãos fossem com aquela pessoa até certo ponto e depois elas voltavam. Isso nós já podemos ver isso nas Escrituras, no Novo Testamento. Várias vezes Paulo viajava, alguns irmãos iam com ele até um certo ponto, depois voltavam. E naturalmente ele nunca viajava sozinho, sempre viajava na companhia de outras pessoas também, mas ele era acompanhado por um grupo maior até certo ponto, talvez o ponto mais perigoso, não sei. Bem, vamos continuar. Como, em terceiro lugar, ele queria desfrutar um pouco, segundo aos romanos, já passamos por isso, podemos terceiro. Ele queria desfrutar um pouco da companhia dos irmãos da igreja de Roma. Ele diz: depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Ele havia dito isso também no início da epístola, onde ele expressou os seguintes desejos. Vamos ver lá. Vai passar mais um. Primeiro, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. O apóstolo Paulo tinha vários dons relacionados ao seu ministério apostólico, milagres, prodígios, maravilhas, e podíamos dizer que um apóstolo, no contexto do Novo Testamento, tinha todos os dons possíveis e imagináveis. Já dissemos que isso era assim porque o apóstolo era pau para toda obra. E ele chegava num lugar onde era só ele mesmo, ele começava a falar, ele começava a pregar, as pessoas se convertiam, cabia a eles discipular as pessoas, doutriná-las, prepará-las, capacitá-las, formar ali um pastor que haveria de liderar, instituir diáconos naquela igreja, enfim, e deixar ali um pastor e uma igreja funcionando e em frente. Então, ele desejava compartilhar algum dom espiritual com a igreja de Roma. E também ele esperava receber alguma coisa da parte deles. E eu me refiro a dons espirituais e algumas ministrações que podiam ser compartilhadas entre ele e aquela igreja. E, em segundo lugar, ele diz também, lá no início da epístola, ele diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, ele esperava colher algum fruto lá, porque ele era apóstolo para os gentios, e os romanos eram gentios.
E embora fosse uma igreja que já existisse há 30 anos, ele esperava colher algum fruto ali, de alguma forma, de alguma maneira, não sabemos mais nada além disso. Mas antes de ir a Roma, o apóstolo tinha uma missão a cumprir em Jerusalém. Ele diz: agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele ia ali levar a oferta que fora levantada pelos irmãos da Macedônia e de Acaia para os cristãos poderem, para os cristãos pobres de Jerusalém. Vamos ver o mapa. O mapa é o mesmo? É o mesmo. Tá. Ele estava levantando uma oferta entre... Ele tinha levantado, aliás, aqui, Macedônia e Acaia. Não, volta. É o mapa que eu quero o mapa. Província da Macedônia, logo aqui abaixo a província de Acaia. Aqui debaixo da Macedônia. Aqui, ó, aqui. Acha a Macedônia lá outra vez. Sei, baixa um pouquinho só, professor. Aí você caiu em Acaia. Bom, na província da Macedônia estavam as igrejas de Tessalônica, de Bereia, de Filipenses. Essas igrejas ficavam ali e faziam parte da Macedônia. Acaia era a igreja principal, era a igreja de Corinto. Então aprove a essa gente, nessas duas províncias, levantar uma oferta para a igreja que ficava em Jerusalém e alcançava as regiões da Judéia que estavam passando fome. Então ele disse: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Naturalmente, o apóstolo compartilhava a necessidade dos irmãos pobres de Jerusalém com essas igrejas, mas a oferta tinha sido oferecida voluntariamente. Segundo Coríntios 8, de 1 a 5, nos faz ver isso claramente. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Bem, voltamos ao texto e nós vemos que o apóstolo explica que o apóstolo explica que ao se tira o ar, o apóstolo explica que os irmãos da Macedônia e da Acaia, ali tem um ar a mais. O apóstolo explica que os irmãos da Macedônia e da Acaia tiveram prazer e fizeram, até porque eram devedores dos judeus. Ele diz assim: eles tiveram prazer nisso. Eu pergunto para você: você tem prazer em dar? Ou você dá assim, parece que o dinheiro não quer sair do bolso? É assim que você dá? Eu creio, hoje nós estamos conversando com as irmãs que vão ser batizadas, são 5 irmãs, e elas contavam. Pelo menos 2 delas expressaram o seu grande prazer em dar para o Senhor. E o apóstolo explica que eles tiveram prazer nisso. E de fato são devedores a eles. Devedores a quem? Os gentios eram
e são devedores aos judeus. Pergunta-se então, por quê? A resposta vem logo a seguir. Pode passar mais um. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, deviam também servir aos judeus com seus bens materiais. Ele diz assim: pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Por que os judeus abençoaram os gentios? De forma indireta, ao rejeitarem Jesus, a bênção foi para os gentios. De forma indireta, as promessas foram feitas aos judeus, e por haverem eles rejeitado, a promessa foi levada aos gentios. É isso que o apóstolo Paulo explica em parte dessa epístola que está chegando ao fim. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 6, versos 6 a 10: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Eu vou ler novamente. O que está sendo instruído, o que está sendo ensinado na palavra, e a palavra é essa aqui, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, e para o Espírito aqui é para a obra de Deus, é para os interesses do reino, do Espírito colherás a vida eterna. Não está ensinando que a gente ganha a vida eterna porque dá dinheiro para ninguém, viu, gente? Isso aí é conversa fiada. Se alguém algum dia disse isso para você, na época dos meados lá pelos anos 1500, vendeu-se indulgências, e olha, se você der um dinheirinho para a igreja aí, você tem um lugarzinho lá no céu. E muitos davam muito dinheiro para poder ter um lugar lá no céu. Tudo furado, tudo mentira, e a reforma veio justamente para derrubar isso, o que era chamado de as indulgências. E aí houve então a reforma protestante, naquela ocasião, no ano de 1517. E ele diz ainda: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então Paulo mostra aqui a necessidade de ajudarmos mutuamente e de abençoarmos aqueles que nos instruem na palavra. Assim, os cristãos gentios eram devedores aos cristãos judeus, porque deles receberam a mensagem de salvação. Jesus disse em João 4:22, a salvação vem dos judeus. Eu já disse aqui em outras ocasiões, eu sei que muita gente tem um preconceito enorme contra os americanos, preconceito gratuito. Eu devo dizer para você que eu não tenho nenhum. Não tenho nenhum porque desde a minha infância que eu conheço missionários americanos que me abençoaram tremendamente. Lá em Belo Horizonte, eu era menino, estudava no jardim de infância, e a minha professora não era missionária americana não, ela era filha do pastor, e eu cheguei a ficar apaixonadíssimo por ela. O dia que ela casou, eu quase morri. Foi uma coisa assim terrível. Depois passou a me encontrar com o marido dela lá em Brasília, e foi um encontro assim. Eu contei para ela o que eu tinha sentido quando ela foi embora e casou com o marido que na ocasião era o meu amigo também. Mas na ocasião não, mais tarde veio a ser meu amigo, né? Mas
Estudei depois, mais tarde, no Colégio Batista, quando estava fazendo, que naquela época era chamado de admissão. Quem lembra disso aí? Tá. Hoje equivale ao que, Alice? Alice está aí? Hein? Eu sei que não tem, mas equivale mais ou menos sexta série, quinta para sexta, tá bom. Então, lá tinha o que chamavam de assembleias, todo dia tinha reunião, mas as assembleias tinham acho que as quintas-feiras, e a gente tinha que ficar lá, reunia todo mundo, e tinha uma missionária, ela chamava Edna Arlington, e essa mulher de Deus, uma americana, ensinava a Bíblia para nós. E eu bebia cada palavra dela. Ela contava as histórias da Bíblia e falava de Deus com um amor tão grande que aquilo me impressionou profundamente, marcou, me formou literalmente durante o tempo que eu estive lá. Eu não sei como é hoje o Colégio Batista lá, e eu não sei como é hoje o Colégio Batista aqui. Eu creio que já foi pior, já foi melhor, e hoje parece estar sendo melhor aqui. Lá, segundo a informação, é bom, né? Pois é. E depois eu fui para Brasília e estive numa igreja onde tinha vários missionários. Tinha uma canadense, não é americana, mas era canadense, que vivia entre os índios. Ela chamava Ruth, e ela ia para a igreja toda pintada, porque ela disse que a tinta demorava a sair. Ela era missionária da missão Wycliffe naquela época. Hoje eu acho que mudou de nome, não sei mais qual é o nome da missão, acho que é Novas Tribos, não tenho certeza não. Mas então ela vivia com os índios e comia das comidas dos índios, e era uma pessoa que eu amava profundamente em Cristo, porque a maneira como ela falava de Jesus era algo que realmente mexia comigo também. Fui para uma faculdade onde os 4 principais professores eram missionários americanos, pessoas que transmitiram vida, compartilharam a vida deles comigo. Foi ali que eu fui formado. Eu estive numa igreja há muitos anos, mas a minha formação mais profunda, mais densa, foi na faculdade teológica. Eu funcionava do lado da igreja onde eu estava. Mas o que eu recebi dessa gente o tempo todo, eu sou devedor a eles com uma dívida que não tem preço e não tem como pagar também. Então é muito fácil a gente rotular todo mundo e dizer que todo mundo é isso, todo mundo é assado. Ninguém pode rotular ninguém deve ter preconceito contra ninguém. Só Deus pode avaliar quem é quem. Eu sei que todos esses que eu conheci deram a sua vida pelo Senhor Jesus, ministraram para alcançar vidas, formar vidas e preparar vidas para realizar a obra de Deus. Por isso eu disse que os cristãos gentios eram devedores aos cristãos judeus, porque deles receberam a mensagem de salvação. Mas uma vez entregue a oferta em Jerusalém, o apóstolo queria ir à Espanha, via Roma. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Ele disse: irei à Espanha. Pelas escrituras não sabemos se o apóstolo chegou até a Espanha. Não há informações a esse respeito. Sabemos que ele chegou a Roma e foi para lá preso. Logo depois de escrever essa epístola, ele foi a Jerusalém levar essa oferta. E quando levou a oferta, puseram a mão nele e ele foi preso até chegar em Roma, porque armaram para ele em várias ocasiões com o propósito de tirar-lhe a vida. Ele apelou para César e então foi levado a Roma. Talvez ele não tenha ido como ele pensava e gostaria de ir, mas ele foi.
Pela tradição, ele teria morrido em Roma, mas não há informações bíblicas quanto a isso. Mas o apóstolo sabia que chegaria em Roma na plenitude da bênção. Ele diz aqui: sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Seria a bênção de ter completado a comissão que ele recebera do Senhor relacionada àquela oferta. Ele esperava que os cristãos judeus se alegrassem com a oferta, também que reconhecessem a obra de Deus entre os gentios, demonstrada de forma concreta através daquela oferta. Então os gentios estavam realmente mostrando que tinham a experiência com Cristo ao darem uma oferta tão generosa. Não obstante, o apóstolo sabia que havia oposição em Jerusalém ao seu ministério dirigido aos gentios. A oposição era tanto quanto da parte de cristãos judeus, como de judeus não cristãos. Por isso o apóstolo pediu aos romanos que orassem por ele. Ele diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor ao Espírito, que se unam a mim em minha luta. Quando ele fala em luta, é oração, orando a Deus em meu favor. Todas as vezes que se usa a expressão luta, no Novo Testamento está falando de luta em oração. Através da oração são travadas batalhas espirituais nas regiões celestiais entre os poderes das trevas e o poder de Deus. Quanto mais oramos, mais intensa é a batalha e maior a vitória do Senhor. Deus age através da oração. Deus realiza as suas obras através da oração, e nós não podemos nos esquecer disso. Vamos ver os motivos específicos para a oração. Foram 4. Primeiro, que ele estivesse livre dos judeus descrentes da Judéia. Orem para que esteja livre dos descrentes da Judéia. Segundo, ele pediu oração para que o seu serviço em Jerusalém fosse aceito pelos judeus cristãos. Ele ia levando uma oferta que os judeus não tinham pedido. A oferta era dos gentios. Havia uma barreira enorme entre judeus e gentios. Muitos já haviam se convertido para a realidade que o evangelho também era para os gentios, mas nem todos. E ele diz que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Em terceiro lugar, ele pediu oração para que pela vontade de Deus, ele pudesse visitar os romanos com alegria. Eu espero que ele tenha chegado lá com alegria, mesmo preso, porque ele nos ensinou isso. Ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não foi? Mas ele disse, né, aos filipenses: de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria. Em quarto lugar, ele pedia que ele, juntamente com os romanos, desfrutassem de um período de refrigério. Era como se fosse um tempo de descanso para ele antes de começar um novo empreendimento que ele pretendia começar na Espanha. Juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. E assim o apóstolo conclui a sua epístola com uma bênção. Não vai ser o final da epístola, porque vai ter um complemento, que vai ser o capítulo 16, vai ser o último a ser examinado. Nós não vamos ver isso hoje. Mas ele termina dizendo: o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. É assim que ele conclui, primeiramente, a sua epístola. O adendo vem com um acréscimo que ele julgou necessário acrescentar a sua epístola. Eu queria que
você falasse agora com Deus. Eu não sei o que você vai dizer para Ele. Mas eu espero no Senhor que você tenha tirado alguma lição aqui. E a lição que você aprendeu, você fale com Deus e diga: Senhor, eu agradeço porque eu aprendi isso, que eu não sabia. Você pode agradecer por homens como o apóstolo Paulo, que não mediram esforços para levar o Evangelho aos lugares onde ele não era pregado ainda. Homens que deram a sua vida, e mesmo com risco de vida, eles não temeram a morte, não temeram prisões, não temeram nada, e foram até o fim para realizar a obra para a qual o Senhor os tinha chamado. Então você pode agradecer a Deus por um apóstolo Paulo. Eu gosto desse homem demais. Eu sei que gosto dele não porque ele tem o meu nome, e eu creio que meu pai colocou o meu nome por causa do apóstolo Paulo, não tem nenhuma dúvida disso, mas eu gosto porque eu gosto do ensino dele, porque ele foi alguém que viveu o ensino de Cristo na sua plenitude, na sua totalidade, sofreu bastante, perseguiu a igreja e depois se viu perseguido, sentiu na pele a dor daquilo que ele causara a tantas pessoas antes de converter-se, mas teve um ministério glorioso, teve experiências extraordinárias com Deus, coisas que poucos tiveram, e através dessa epístola principalmente, nós temos revelação do Evangelho, da graça de uma forma como nenhuma outra epístola nos dá, a não ser a própria epístola que ele escreveu aos Gálatas, que é uma síntese abreviada, abreviadíssima. A síntese já é abreviada, então estou chovendo molhado, mas é uma síntese, é uma condensação da epístola aos Romanos. Então, porque temos isso, porque temos este ensino, louve a Deus. E nessa hora aproveite também para dedicar a sua vida ao Senhor e dizer: Deus, eu quero ser melhor do que tenho sido. No início do culto nós vimos um vídeo de cristãos sendo metralhados e continuaram firmes, seguindo ao Senhor, na certeza de que encontrariam aqueles que já não estavam mais com eles, porque foram mortos. Uma igreja pequena relativamente, onde morreram várias pessoas, 12 pessoas haviam morrido ali, 18 haviam sido baleadas, e nem por isso deixaram de seguir o Senhor e de servir. Essas coisas devem nos chamar a refletir sobre que tipo de evangelho nós estamos vivendo. O evangelho da conformidade com o mundo, o evangelho superficial, o evangelho sem compromisso, o evangelho chuchu, o evangelho, sei lá, qualquer coisa que as pessoas chamem de evangelho que não é o evangelho. Então, fale com Deus, faça o propósito de levar a Deus a sério, de levar a igreja dele a sério, de levar a palavra dele a sério, de realmente ter um compromisso sério com Deus, porque Deus é sério, Deus é santo, Deus é digno do nosso melhor, Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Deus é digno, porque Ele sempre dá o melhor. E o melhor dele Ele nos deu através de seu Filho. Então vamos realmente nos entregar sem reservas. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Antes